Olá! Nesta aula, vamos analisar exemplos que contemplam as habilidades da competência 2 da matriz Ciências Humanas e suas tecnologias. Primeiramente, vamos relembrar o que diz essa competência. A competência de área 2 diz o seguinte: compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Sempre lembrando as determinações da rede, vejamos exemplos de questões que contemplem as habilidades necessárias para o desenvolvimento desta competência. Vamos começar com a primeira habilidade, que diz assim, que é a habilidade 6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Vamos ao primeiro exemplo. O mapa que você verá a seguir foi desenhado por Luiz Teixeira em 1574. Hoje, ele se encontra na Biblioteca da Ajuda, em Portugal. Esse mapa retrata a divisão política do Brasil colônia, com a demarcação das capitanias hereditárias. Compare com o que foi definido pelo Tratado de Tordesilhas em 1494 e note o erro proposital para o oeste da linha demarcatória presente no mapa 2. A que isso se deve? Letra A. Há uma impossibilidade técnica da época? Letra B. Há uma correção resultante da assinatura de outros tratados? Letra C. Há uma intenção de incluir a região do Prata no território português? Letra D. Há uma intenção de incluir a foz do Amazonas no território português? Ou letra E. Não há nenhuma razão que justifique tal erro, o que permite concluir que foi resultado da inabilidade do cartógrafo. Para os portugueses, a fronteira natural da colônia, ao sul, era a foz do Rio do Prata. Todos os esforços de expansão foram nesse sentido, como, por exemplo, a fundação da colônia de Sacramento em 1680 e, mais tarde, a anexação da Cisplatina por Dom João, já no início do século XIX. O que fica evidenciado é a crença, já na época, da influência das representações cartográficas para determinar fatos e consolidar pontos de vista. Apesar disso, porém, os espanhóis não permitiram, durante o período colonial, a concretização dessa pretensão. Mas os portugueses não ficaram tão mal. Em 1750, no Tratado de Madrid, trocaram a colônia de Sacramento pelos 7 povos das missões, realizando sua pretensão em parte com a incorporação do atual território do Rio Grande do Sul aos seus domínios. Por conta disso, podemos afirmar que a resposta certa é a letra C, que é a que diz que havia uma intenção de incluir a região do Prata no território português. Vejamos agora uma segunda questão que explora esta mesma habilidade. Os termos Oriente e Ocidente não são espaços geográficos definidos, mas construções ideológicas. Heródoto, o pai da história, foi o primeiro a empregar o termo Oriente na Antiguidade Clássica. Porém, ele referia-se ao sul da Síria, aquilo que estava descrito na Bíblia, ou seja, o Oriente Bíblico. Certamente não tinha como referência o meridiano de Greenwich, mas a terra de Canaã, que são todas as terras da Palestina ao ocidente do Rio Jordão. Outro exemplo é o caso do Tratado de Tordesilhas, que em 1494 dividiu o mundo ao meio, tendo por base ilhas de Cabo Verde. Para ilustrar ainda mais esse caráter ideológico, observemos que a Austrália, mesmo estando localizada no extremo oriente do mapa mundi atual, para muitos pertence ao mundo ocidental.
Na primeira metade do século XX, estudiosos ingleses dividiram o Oriente em 3 grandes partes, de acordo com a aproximação geográfica com a Europa. Letra A. O Oriente Próximo, parte do Oriente mais perto da Europa, englobava toda a região dominada pela cultura árabe muçulmana. B. O Oriente Médio, constituído pelo universo cultural hindu. E, finalmente, o Extremo Oriente, que compreendia o universo cultural chinês. No entanto, a independência da Índia e a criação do Paquistão em 1947, além da criação do Estado de Israel em 1949, tornaram essa divisão antiquada. A partir do texto que acabamos de ler, vamos considerar as seguintes afirmações. Item 1. Os espaços geográficos são áreas em constante transformação. Item 2. As representações cartográficas dos espaços geográficos estão em constante transformação. E item 3. Existe uma interpretação correta dos espaços geográficos, mas que ainda não foi adotada. Ainda o item 4. O fato de a Austrália, estando no extremo oriente do mapa-mundi, para muitos pertencer ao mundo ocidental é um erro crasso. Quais são as afirmações corretas? A. Todas estão erradas? B. Somente a 1, 2 e 4 estão erradas? C. Somente a 2, 3 e 4 estão erradas? D. Somente a 1, 2 e 3 estão erradas? Ou E. Somente a 1, 3 e 4 estão erradas? Embora a questão não apresente representações cartográficas, exige uma reflexão do candidato sobre a fundamentação ideológica destas, demonstrando a partir do texto que não há uma objetividade nos mapas e que eles atendem aos interesses das grandes potências e dos intelectuais ao seu serviço. Nesse sentido, a resposta certa é a letra E. Ou seja, os itens 1, 3 e 4 estão errados. O cuidado dessa questão é que a afirmação 1 poderia ser considerada correta, partindo do ponto de vista geológico. No entanto, a afirmação não resume o argumento do texto como o enunciado exige. No próximo exercício, é trabalhada a habilidade 7, ou seja, a segunda habilidade da segunda competência, que diz assim: identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Vamos acompanhar essa questão. No século XIX, o Brasil assumiu, frente aos países da Bacia do Prata, uma postura imperialista, caracterizada por uma série de intervenções nos países da região. Uma dessas intervenções resultou na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul. Sobre as razões histórico-geográficas dessa guerra, temos as seguintes afirmações. Item 1. Uma visão historiográfica entende que a Guerra do Paraguai teve seu início no ano de 1864, a partir da ambição do ditador Francisco Solano Lopes, que tinha como objetivo aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico, através dos rios da Bacia do Prata. Ele iniciou o confronto com a criação de inúmeros obstáculos impostos às embarcações brasileiras que se dirigiam a Mato Grosso, através da capital paraguaia. Item 2. No entanto, outra corrente historiográfica atribuiu o início da guerra aos interesses econômicos que a Inglaterra tinha na região. De acordo com essa perspectiva, o governo britânico pressionou o Brasil e a Argentina a declararem guerra ao Paraguai, alegando que teriam vantagens econômicas e empréstimos ingleses caso impedisse a ascensão da economia paraguaia. Com isso, a Inglaterra procurava impedir o aparecimento de um concorrente comercial autônomo que servisse de modelo às demais nações latino-americanas. Item 3. Recentemente,
a historiografia passou a concentrar-se mais atentamente na situação de cada país envolvido no conflito, bem como nas relações que mantinham entre si, sem, entretanto, negar a significativa influência do capitalismo inglês naquela época, né, principalmente na América Latina. De acordo com essa linha historiográfica, formara-se uma zona de disputas e discórdias em torno dos rios Paraguai e Uruguai, que remonta à época das Américas Portuguesa e Espanhola. As tensões prosseguiram com outros contornos no decorrer do tempo. Com o término da dominação espanhola, no início do século XIX, surgiram na região do Vice-Reinado do Prata, após muitas lutas, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. Quais as afirmações estão corretas? Letra A, todas estão corretas? Letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas? Letra C, somente a 2 e a 3 estão corretas? Letra D, somente a 1 e a 3 estão corretas? Ou letra E, todas estão incorretas? Perceba que essa é uma questão com um nível de densidade mais acentuado, pois situa as diversas versões sobre a Guerra do Paraguai. A versão mais tradicional, que aponta como principal razão a política expansionista do ditador paraguaio. A versão que ganhou bastante força nos anos 80, com Leo Pomer e Júlio José Chiavenato, que atribui aos interesses da Inglaterra a criação do ambiente que desencadeou o conflito. E a versão mais recente, que parte principalmente dos arquivos sobre o conflito, antes inacessíveis por causa das ditaduras existentes nos dois países, a ditadura militar no Brasil e a ditadura do Stroessner no Paraguai, e que permitem agora, né, que já não há mais isso, né, os países são democráticos, uma compreensão mais ampla dos personagens do conflito e das determinações histórico-geográficas da bacia hidrográfica como ponto central das discórdias e, consequentemente, dos conflitos. Por isso, a resposta certa é a letra A. Todas estão corretas, porque não há, efetivamente, uma versão historiográfica errada e uma versão historiográfica correta. O que há são versões historiográficas distintas ao longo do tempo. Versão tradicional, uma versão chamada de uma versão mais à esquerda, e a versão mais contemporânea, que sem dúvida é mais completa, porque teve mais acesso a arquivos, mas que não nega totalmente as versões anteriores. Bom, vamos ver agora mais uma questão envolvendo esta mesma habilidade. Veja a frase a seguir. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. O que ela significa? Letra A. Uma alusão às dificuldades de vida dos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos? Letra B. Uma referência à invasão das multinacionais americanas no território mexicano e à quebradeira das empresas nacionais? Letra C. Uma constatação da perda de interesse da população mexicana pela religião católica em virtude da proximidade dos americanos, que são, na sua maioria, protestantes? Letra D. Uma referência à época em que o México perdera grandes porções de seu território para os Estados Unidos? Ou letra E. Não se sabe quem disse, nem quando se disse tal frase. Vejam, essa questão, ela efetivamente exigiria do candidato algum conhecimento específico do conteúdo histórico, sob pena de ele considerar algumas destas alternativas como possíveis. Porém, a frase foi citada pelo ditador mexicano Porfírio Díaz, que governou o México de 1884 a 1911, e é uma alusão às guerras com os Estados Unidos que fizeram o México perder o Texas em 1836 e depois, em um outro conflito iniciado 10 anos depois, em 1846, o México perderá para os Estados Unidos a Califórnia, o Novo México, Nevada, Arizona e Utah. Por isso,
A resposta certa é a letra D, ou seja, uma referência à época em que o México perdera grandes porções de seu território para os Estados Unidos. A próxima questão, ela compõe a habilidade 8 da competência 2. Esta habilidade 8, ela diz assim: analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social, tanto na esfera da história quanto na esfera da geografia, que são as duas disciplinas que formam essa matriz chamada de ciências humanas. A tabela a seguir traz informações sobre o fluxo de escravos na cidade de Constituição, hoje Piracicaba, em São Paulo. Observe que a tabela, ela mostra as entradas e saídas na cidade de Constituição de escravos, segundo o sexo e o tipo de tráfico. Preste atenção no período 1861-1869. Isso vai ser importante depois para perceber a resposta. Observe as duas expressões que aparecem na tabela: intraprovincial e interprovincial. O que elas se referem? Intraprovincial diz respeito ao tráfico de escravos dentro da província, ou seja, o comércio que se dava entre diversas cidades e vilas da mesma província. E interprovincial ao comércio entre as províncias que evidentemente constituíam o Brasil da segunda metade do século XIX. A partir dos dados da tabela, tem-se as seguintes afirmações. Item 1. A tabela está incompleta, pois faltam os dados do tráfico africano para a região. 2. A tabela está completa, pois o tráfico africano estava proibido no período. Daí a compra de escravos só ocorrer de outras cidades da província ou de outras províncias. Item 3. O tráfico na cidade de Constituição, no período, deve-se principalmente ao cultivo do café. Item 4. O tráfico interprovincial foi complicado, pois com a proibição da vinda de escravos africanos, a disputa por negros entre o Sudeste e o Nordeste açucareiro ficou bastante acirrada. Quais as corretas? Letra A, todas estão certas. Letra B, somente a 2 e 3 estão certas. Letra C, somente a 2, 3 e 4 estão certas. Letra D, somente a 1 e 4 estão certas. Ou letra E, somente a 1, 3 e 4 estão certas. Observe, vamos acompanhar aqui alguns raciocínios para que a gente chegue à resposta adequada. Primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz pôs fim ao tráfico negreiro, fruto de um longo processo de pressões da Inglaterra, e que, em 1850, encontrava um fim. Como nesse período, segunda metade do século XIX, a cafeicultura paulista exigia mais e mais mão de obra, a imigração europeia e o tráfico interprovincial tornaram-se a solução. No período indicado na tabela, a economia de várias regiões nordestinas não apresentava condições de competir com a ágil e dinâmica cafeicultura paulista. Os escravos nessas regiões tornavam-se um fardo, pois a produção era baixa e era necessário manter os escravos. O comércio interprovincial tornou-se, assim, uma solução benéfica, tanto para os fazendeiros nordestinos como para os paulistas, e uma forma de abrandar os problemas gerados pelo fim do tráfico. Igualmente, na medida em que o café ia se consolidando em algumas cidades paulistas, como indica o mapa que você está vendo na tela, os escravos de cidades com atividades menos intensas no período, como a cana e o algodão, passam a abastecer os novos polos agroexportadores. Por conta de todo esse raciocínio, a resposta certa é a letra B, ou seja, somente a 2 e a 3 estão certas. Perceba que nesta questão há
uma confluência de fatores, tanto de natureza geográfica quanto de natureza histórica. Era necessário ao candidato compreender o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, compreendê-lo na relação com o tempo, compreendê-lo na relação com o espaço e ainda as relações de trabalho, as relações sociais, que era exatamente essa passagem, essa transição do trabalho escravo para a mão de obra livre. Por isso, uma questão que podemos denominar de complexa e que explora a habilidade que fizemos referência. Vamos ver agora mais uma questão sobre esta mesma habilidade. Acompanhe. Entre 1936 e 1942, mais de 14 mil pessoas ingressaram no país. Embora esse número pareça reduzido, convém lembrar que ele representa 12,1% da imigração total naqueles anos. As populações judaicas entraram em sua grande maioria pelos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os judeus fixaram-se nas cidades, localizando-se no início em bairros étnicos, como é o caso do Bom Retiro, em São Paulo. A primeira geração concentrou-se nas atividades comerciais. Seus filhos e netos diversificaram suas iniciativas, tornando-se industriais, profissionais liberais, etc. Qual a principal justificativa que pode ser encontrada para o fluxo percentualmente significativo de judeus nesse período? Letra A. As políticas de estímulo realizadas pelo governo Vargas, interessado em mão de obra qualificada para o seu programa de industrialização? Letra B. As políticas segregacionistas europeias, como os pogroms russos e o antissemitismo alemão? Letra C. A propaganda de empresários brasileiros interessados em estabelecer vínculos comerciais e financeiros com a população judaica? Letra D. A existência de uma significativa comunidade judaica no Brasil, particularmente no Sudeste, fruto da política de imigração realizada no Segundo Reinado, em face da necessidade de mão de obra para a lavoura cafeeira? Ou letra E. Não há uma justificativa principal para este fato, sendo que o conjunto das explicações acima é a resposta mais aceitável. Há estudos, como o da historiadora Maria Lúcia Tucci Carneiro, que demonstram que o governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, que é a expressão que denomina a ditadura, que durou de 37 a 45, adotou medidas para impedir a entrada de judeus no Brasil, fruto das influências fascistas no seu governo. Durante o Segundo Reinado, a política de imigração atraiu para a região sudeste vários imigrantes, é verdade, mas alemães, italianos, espanhóis e portugueses, mas não judeus. Os judeus vindos para o Brasil no período indicado no texto dedicaram-se à atividade de comércio e a primeira geração que aqui chegou era economicamente modesta. Muitos fizeram fortuna e diversificaram suas atividades, como o próprio texto informa. A princípio vieram, sobretudo, judeus da Europa Central, os chamados russos, e a seguir os alemães, após a ascensão do nazismo. Por isso, a resposta certa é a letra B, que diz: as políticas segregacionistas europeias, como os pogroms russos, e o antissemitismo alemão. Vamos ver agora mais uma das habilidades que compõem esta competência, que é a habilidade 9, a penúltima habilidade da competência 2. A habilidade 9 diz assim: comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Vamos acompanhar uma questão que aborda esta habilidade. Coreia do Norte lançou mais um míssil na direção do Mar do Japão neste sábado 4, totalizando 7 disparos em apenas um dia, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, com base nas informações do Ministério de Defesa da vizinha Coreia do Sul.
Os testes ampliam as tensões no dia 4 de julho, em que se comemora a independência dos Estados Unidos. O governo japonês informou que ao menos um míssil tem característica de um Rodon, que pode voar cerca de 1.000 quilômetros, informação não confirmada pelo Ministério de Defesa da Coreia do Sul. Isso violaria a resolução da ONU, que não autorizou o país a disparar mísseis balísticos de médio ou longo alcance. A partir dessa notícia, tem-se as seguintes afirmações. 1. A ONU, apesar de ser a mais representativa das organizações políticas internacionais, não é capaz de inibir um ato hostil como noticiado. 2. A notícia, ao afirmar que a Coreia do Norte violou resoluções da ONU, subentende que sanções muito graves serão impostas ao país transgressor, como sempre ocorre nesses casos. Item 3. Ao fazer referência à ONU, a notícia pressupõe o conhecimento dos leitores da existência e importância dessa organização e de seu caráter global de possibilidade de interferência e mediação. Quais estão corretas? Letra A. Todas estão corretas? Letra B. Somente a 1 e a 2 estão corretas? Letra C. Somente a 2 e a 3 estão corretas? Letra D. Somente a 1 e a 3 estão corretas? Ou, letra E, todas estão incorretas. Observe, partindo de um fato contemporâneo, essa questão busca situar a importância e os limites da ONU. A Organização das Nações Unidas é uma instituição internacional formada por 192 estados soberanos, fundada após a Segunda Guerra Mundial para manter a paz e a segurança no mundo. Além disso, fomentar relações cordiais entre as nações, promover o progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. Os membros são unidos em torno da Carta da ONU, um tratado internacional que enuncia os direitos e deveres dos membros da comunidade internacional. As Nações Unidas são constituídas por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e o Tribunal Internacional de Justiça, além do Secretariado. Todos eles estão situados na sede da ONU em Nova York, com exceção do tribunal que fica em Haia, na Holanda. A despeito dessa estrutura, várias questões importantes e graves, como a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo, foram feitas à revelia da manifestação da vontade da ONU, que nesse caso, aliás, foi completamente ignorada. Por isso, a resposta mais adequada a essa pergunta é a letra D, ou seja, somente o item 1 e 3 estão corretos. Observe nessa questão que, mais uma vez, se interagem, se associam, se relacionam os conteúdos das antigas disciplinas de História e Geografia. Não se trata exatamente de antigas disciplinas, mas disciplinas que têm um perfil diferenciado nesta matriz do Enem. A ONU é conteúdo de História, porém as relações da ONU, e particularmente a questão envolvendo Coreia, elas são normalmente estudadas na disciplina de Geografia. A questão, portanto, faz um feliz casamento e atende a uma exigência diferente, que é a habilidade que comentamos. Vejamos agora a última habilidade desta competência 2. A habilidade 10 diz assim: reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Vamos ver um exemplo de uma questão que vai dar conta, ou é um exemplo que dá conta desta habilidade.
Neste momento da conjuntura nacional, em que amplos setores da sociedade brasileira lutam de várias formas por direitos políticos, o CBA-SP, Comitê Brasileiro de Anistia de São Paulo, afirma que é indispensável e urgente a anistia ampla e irrestrita a todos os presos e perseguidos políticos, como uma imposição da consciência nacional e como uma face imprescindível das liberdades democráticas. O CBA proclama que essa anistia deverá ser conquistada, pois não será concedida sem luta, e se compromete a travar essa luta até conseguir plena e totalmente os seus objetivos. O CBA também afirma que as formas incompletas, insatisfatórias, imperfeitas e parciais de anistia não atendem nem ao seu ideário de luta e nem configuram as liberdades democráticas. E o CBA igualmente entende que a anistia pela qual luta não se estende aos algozes de suas vítimas. A anistia pela qual o CBA se compromete a lutar a partir de agora e até a consecução final de seus objetivos é a anistia ampla e irrestrita a todos os presos e perseguidos políticos. Acompanhamos a leitura deste documento que se refere a um movimento que mobilizou vários setores da sociedade brasileira. E graças a essa mobilização, conquistou uma fundamental vitória no processo de construção do Estado Democrático de Direito, a anistia. O contexto dessa organização e participação coletiva pela anistia ampla e restrita marcou o fim dos anos 50, o fim dos anos 60, o fim dos anos 70, o fim dos anos 80 ou o fim dos anos 90. Como afirma Vânia Santana, as mortes em São Paulo do jornalista Vladimir Herzog, que ocorreu em outubro de 75, e do operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 76, deram ponto final ao medo que atormentava amplos setores da sociedade brasileira quanto à ação e mobilização políticas. Significaram um enorme basta ao terror que parecia sem fim. As igrejas pontuaram o momento com firmeza e coragem. As mulheres, companheiras e mães, foram as primeiras na sociedade a clamar por anistia. Em 1975 foi criado em São Paulo, com a liderança de Terezinha Zerbini, o Movimento Feminino pela Anistia, após a realização do Congresso Mundial da Mulher no México, onde se decidiu que aquele seria o ano internacional da luta pela anistia. Cientistas e intelectuais brasileiros lançaram seus manifestos por liberdade e democracia, exigindo anistia na 28ª reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, o SBPC, ocorrida em Brasília em 1976, e pela volta ao Estado de Direito, na Carta aos Brasileiros, lida por Gofredo da Silva Teles, sob as arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, no dia 8 de agosto de 77. Nesses mesmos anos, os estudantes, na luta pela reconstrução de suas entidades, proscritas pelos militares, lançaram sua palavra de ordem pela anistia. O Movimento de Justiça e Libertação constituiu um importante fórum em defesa de religiosos ameaçados de prisão e expulsão de país, por causa de suas posições em favor da população oprimida. Em 1978, estavam dadas as condições para o nascimento do memorável movimento pela anistia ampla, geral e restrita. Foram criados os Comitês Brasileiros de Anistia, primeiro no Rio de Janeiro e em São Paulo, e depois, rapidamente, em todos os demais estados e no Distrito Federal, formados por personalidades, cidadãos e entidades da sociedade civil e com a decisiva militância dos familiares de presos, perseguidos e desaparecidos políticos. Nos diversos países onde viviam exilados brasileiros, formaram-se comitês de anistia que tiveram enorme importância na divulgação internacional da campanha. Finalmente, em 28 de agosto de 79, foi aprovada a Lei nº 6683, a Lei da Anistia. Por conta disso tudo, a letra certa é a letra C, ou seja, todo esse movimento que marcou
a fase final do regime militar brasileiro se deu no final dos anos 70. Então vimos nesta aula a competência número 2 e as suas 5 habilidades. É preciso lembrar que as questões exemplificam, mas esses exemplos não são exaustivos. Há uma possibilidade enorme, uma gama infinita de questões envolvendo, como já dissemos, a matriz que o Enem construiu. Vimos questões de nível de complexidade variáveis, um nível de complexidade mais simples, outro mais elaborado. Mas creio que tenha sido possível abordar e dar uma boa ideia a respeito de como essa competência pode ser cobrada.